Bom, a gente continua falando sobre política, dessa vez com o nosso colunista Hermes de Luna. Hermes, a gente já vai começar falando sobre isso, sobre essa situação de Wilson Santiago, né? Teve essa novidade aí desse sequestro de bens, que envolve, inclusive, né, esses familiares, não só dele, mas de prefeitos, mas também tem aí a situação dele lá na Câmara que vai ser votada, né? Os parlamentares vão definir como é que fica a situação dele, é isso? Boa noite. Simon. Boa noite, Simon. Boa noite a todos. A votação para saber se mantém a suspensão do mandato de Wilson Santiago, como foi determinada pelo ministro Celso de Mello, deve acontecer de forma aberta logo na primeira sessão. Essa votação vai decidir o destino de Wilson Santiago. Há um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal que a Casa Legislativa pode desautorizar a prisão do parlamentar. Isso pode acontecer como aconteceu aqui com Estela Bezerra, que foi alvo de um mandato de prisão por parte do Tribunal de Justiça, mas imediatamente a Assembleia Legislativa se reuniu em caráter extraordinário e, por maioria dos seus deputados, decidiu que desautorizava a prisão e ela foi solta no dia seguinte. No caso de Wilson Santiago, há uma suspensão de mandato e isso é uma polêmica muito grande, já que não houve a prisão do mandato do deputado. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, com essa decisão de hoje, avança sobre a atuação desses supostos destinatários de propina no âmbito da Operação Pés de Barro, quando eles fazem um sequestro de bens, não só do deputado federal, como da esposa dele, como do filho, o deputado estadual Wilson Santiago, que nem estão citados na denúncia da Polícia Federal, pelo menos a parte que a imprensa tomou conhecimento. Agora, esse avanço indica que a Polícia Federal e o Ministério Público vão ainda continuar investigando esses envolvidos e a situação mais difícil ainda é a do prefeito de Uiraúna, que embora os advogados neguem veementemente a participação tanto de Wilson como do prefeito, as provas, segundo a avaliação do Supremo Tribunal Federal, são robustas e contundentes. Pois é, ele aparece em imagens, né? Aparece imagens, inclusive, recebendo e dizendo no áudio que a Polícia Federal tem de que a camisa era curta, tinha que colocar todo o dinheiro na cueca. Era cerca de 250 mil, só naquele montante que ele, segundo ele próprio, seria levado ao deputado. É complicada a situação. Bom, vamos falar agora de outra operação, a Calvário, né? Todo dia tem novidades, inclusive a Justiça notificou aqueles que foram denunciados? Notificou os 35 denunciados. Agora, veja só, todos eles têm um prazo de 15 dias para apresentar suas defesas por escrito. E a notificação começa pelos colaboradores. Daniel Gomes, que é o representante da Cruz Vermelha, Livânia Farias, ex-secretária de Finanças e de Administração do Estado, também Ivan Buritis, ex-secretário executivo, e os Leandro Nunes, que era o assessor, e também Laura Caldas, que era assessora também. Os dois trabalhavam em conjunto e serviam nessa transporte e pagamento de propina a Livânia Farias e a Gilberto Carneiro. O Ministério Público ainda avança na investigação, tem muita coisa para ser apurada e a cada dia a gente se surpreende com as revelações. Hoje mesmo, no Correio Debate, a gente trouxe um trecho da denúncia do Ministério Público protocolada no Tribunal de Justiça, que é muito sério, é uma denúncia muito grave. Todos os delatores, todos que fizeram colaboração, disseram no Ministério Público que temiam pelas suas próprias vidas, porque, segundo eles, o irmão do governador Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, usava métodos de violência, inclusive com agentes da segurança e agentes de segurança clandestino, como é conhecido popularmente a atuação da milícia. Bom, Hermes, vamos falar agora, mudar um pouquinho de assunto, falar sobre as questões do governo, né? O governo, inclusive, fez vetos, algumas emendas que foram apresentadas pelos parlamentares. Vetos. Que, inclusive, mexe com a própria Assembleia, é isso? Mexe com a própria Assembleia. O governo, no ano passado, negociou com os deputados para que não fossem apresentadas emendas impositivas. Fez com que houvesse um convencimento da própria base governista para que essas emendas impositivas ficassem para o próximo orçamento, começando num percentual bem baixinho até atingir o percentual desejado pelos deputados. Mas apresentaram 250 emendas, dessas 250 emendas, 89 foram
vetadas pelo governador. Essas emendas vão voltar a ser apreciadas pela Assembleia. Os deputados podem, sim, derrubar esses vetos e manterem as propostas que foram apresentadas no debate da peça orçamentária para o ano de 2020. Agora, o governo alega que não tem recurso para, por exemplo, colocar à disposição do Legislativo Estadual 6 milhões para construir um novo prédio da Assembleia Legislativa, mais 6 milhões para o Tribunal de Justiça para fazer mudanças no seu parque tecnológico, mais 2 milhões para o Ministério Público, mais 2 milhões para o Tribunal de Contas, para também implantar programas e avançar na informatização dos seus serviços. O governo alega que isso é uma contenção de despesa e é necessária nesse momento em que não há dificuldade financeira. O Estado está devidamente equilibrado, mas passa por uma situação de transição, até mesmo de gasto, e tem que saber como é que se comportam as finanças. Eu explico. O governador João Azevedo cancelou todos os contratos das organizações sociais da saúde. Ontem mesmo cancelou um contrato de uma organização social que tomava conta de um hospital lá no interior do estado e agora ele precisa rever os gastos porque o estado vai assumir os custeios dessas unidades hospitalares e precisa equilibrar mais uma vez as suas finanças para não exceder nos gastos. Tá certo, Hermes. Vamos acompanhar essa quebra de braço aí no retorno dos parlamentares. Vamos acompanhar, vai ser legal, né? Porque vai ser a própria base do governo vetando ou rejeitando a ideia do governo de tirar essas emendas de execução. Tá certo, Hermes. Muito obrigado por sua participação. De nada, Simon. Boa noite a todos.